Existe um chamado, existe um propósito e existe um milagre que começa exatamente neste momento. Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração cansado, com a alma sobrecarregada, com um problema que ninguém conseguiu resolver. Talvez você já tenha ouvido muitas promessas, já tenha rezado outras vezes e hoje esteja aqui apenas com o resto de fé que sobrou. Mas escute com atenção. São José nunca falhou com quem confiou. E hoje, este vídeo pode marcar o dia em que o impossível começou a se mover na sua vida. Antes de iniciarmos esta poderosa oração, eu te peço algo muito simples, mas espiritualmente forte. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like agora. Cada gesto seu aqui é também um sinal de fé, um ato de confiança, uma forma de dizer: eu creio que Deus vai agir. Escreva nos comentários com fé: São José intercede por mim. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja com lágrimas, escreva. O céu vê, o céu responde. Compartilhe esta oração com alguém que esteja vivendo um momento difícil. Às vezes, Deus usa um simples compartilhamento para alcançar um coração que já estava quase desistindo. Agora, se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo, coloque sua causa impossível diante de Deus. Diga em silêncio aquilo que mais dói, aquilo que mais preocupa, aquilo que parece não ter solução, porque a partir deste momento nós vamos clamar juntos aquele que é conhecido como o Pai Providente, o guardião fiel, o intercessor das causas impossíveis. Prepare o seu coração, não se distraia. Não saia deste vídeo, permaneça até o fim. Hoje, pela poderosa intercessão de São José, um milagre começa a se realizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam.
Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos, reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido, é milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado,
Quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono. Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José, intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é.
Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam. Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo o plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos,
E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José. Caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou, e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido. É milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono. Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José, intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam. Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo o plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou.
Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido, é milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono. Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José,
Intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam. Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José,
Protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste, ensina-nos a proteger como tu protegeste, ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo o plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou, e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido. É milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono.
Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José, intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam.
Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido. É milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado,
Quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono. Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José, intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é.
Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam. Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado, intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste, ensina-nos a proteger como tu protegeste, ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos
E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José. Caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou, e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido. É milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono. Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José, intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
São José, pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam. Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo o plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou.
Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido, é milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono. Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José,
Intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam. Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José,
Protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou e São José esteve conosco do começo ao fim. São José, permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança. Quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido, é milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José, e lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. Há corações cansados rezando agora. Há pessoas que sorriram por fora enquanto choraram por dentro durante muito tempo. Visita cada uma delas, São José, e derrama um consolo que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias. Onde houve perdas, traz restituição. Onde houve humilhação, traz honra. Onde houve portas fechadas, prepara aberturas que ninguém poderá impedir. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. São José, quando não soubermos qual decisão tomar, sê nossa luz. Quando não soubermos que caminho seguir, sê nossa direção. Quando a força faltar, sê nosso sustento. Quando o coração fraquejar, sê nosso refúgio. Visita os lares onde reina a preocupação constante, onde as contas assustam, onde as notícias desanimam, onde o medo do amanhã tenta roubar o sono.
Que tua presença traga ordem, equilíbrio, segurança e confiança no agir divino. Há pedidos que parecem grandes demais, há situações que aos olhos humanos não têm solução. Mas nada escapa ao cuidado de Deus quando apresentado por tuas mãos, São José. Por isso, confiamos, entregamos e descansamos. Que cada pessoa que ora agora sinta o coração aquecido, a mente acalmada e a fé renovada. Que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco e sem vida. São José, afasta toda a opressão espiritual, todo peso invisível, toda tristeza sem nome. Que o ambiente seja preenchido pela presença de Deus e pela certeza de que algo novo está nascendo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam um novo ânimo. Que aqueles que pensaram em parar recebam uma força inesperada. Que ninguém saia desta oração igual entrou, porque quando Deus toca, tudo se transforma. São José, intercede para que saibamos esperar sem desespero e agir sem medo. Que aprendamos a confiar no processo tanto quanto confiamos no resultado. Que a fé seja maior que a ansiedade e a esperança maior que o medo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver inquietação, traz descanso. Que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está no controle. Há milagres que começam de forma silenciosa, mudando pensamentos, curando emoções, organizando o interior antes de se manifestarem por fora. Que assim seja também agora. São José continua caminhando conosco hoje e sempre. Guarda-nos, protege-nos e apresenta nossas causas ao Deus que nunca falha. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai justo, homem silencioso e obediente, guardião dos mistérios de Deus, hoje nos colocamos em Tua presença com o coração cansado, mas com a fé ainda viva, mesmo que ferida, mesmo que provada pelo tempo, pela espera, pela dor e pela incerteza. São José, nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque já tentamos de tudo. Chegamos porque as portas se fecharam. Chegamos porque os recursos acabaram. Chegamos porque o impossível se levantou diante de nós como uma muralha alta demais para ser vencida com forças humanas. Hoje, São José, erguemos nossa voz e nossa alma para proclamar: se para nós é impossível, para Deus nada é impossível. E Tu és o santo dos impossíveis que se realizam no silêncio, no tempo certo, na hora exata de Deus. São José, homem escolhido para cuidar do Filho de Deus, olha para esta causa que carregamos agora. Tu sabes qual é. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as noites sem dormir, as orações feitas em silêncio, os pedidos repetidos com o coração apertado. São José, assim como confiaste sem entender, assim como obedeceste sem questionar, ensina-nos a confiar quando tudo parece contrário, quando as notícias são negativas, quando o medo tenta dominar nossa mente e roubar nossa esperança. Hoje nós te pedimos, São José, entra nesta situação impossível, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida que precisa de um milagre urgente. Coloca tuas mãos de Pai sobre aquilo que está desordenado, confuso, paralisado, ameaçado, quase perdido aos olhos humanos. São José, patrono das causas difíceis, intercede agora pela libertação financeira, pela quitação das dívidas, pela provisão inesperada, pela porta que precisa se abrir quando todas as outras se fecharam.
Intercede pelo desempregado que já não vê saída. Intercede pelo trabalhador humilhado. Intercede por quem espera uma resposta, um contrato, uma assinatura, uma oportunidade que parece distante. São José, homem do sustento e da providência, roga para que nunca falte o pão, nunca falte o necessário, nunca falte a dignidade, nunca falte a esperança na mesa e no coração de quem ora agora. São José, intercede pela saúde do corpo e da alma. Visita os enfermos, fortalece os debilitados, toca aqueles que já ouviram diagnósticos difíceis. Acompanha quem enfrenta tratamentos longos, dores constantes, medos silenciosos e batalhas que ninguém mais vê. Que hoje, pela tua poderosa intercessão, o impossível comece a se mover. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava parado volte a caminhar. Que o que estava morto comece a ressuscitar. São José, protetor da Sagrada Família, entra nos lares feridos. Reconstrói casamentos abalados, restaura diálogos interrompidos, cura mágoas antigas, afasta toda divisão, todo espírito de discórdia, toda palavra que feriu e todo silêncio que machucou. Ensina-nos a amar como tu amaste. Ensina-nos a proteger como tu protegeste. Ensina-nos a permanecer quando muitos desistem, a cuidar quando muitos abandonam, a confiar quando tudo parece escuro. São José, afasta de nós todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda palavra lançada contra a nossa vida, todo plano oculto que tenta nos derrubar. Que tua presença silenciosa, mas poderosa, seja um muro de proteção ao nosso redor. Que nenhum mal prospere, que nenhum inimigo prevaleça, que nenhuma armadilha nos alcance. São José, homem de sonhos revelados por Deus, sonha conosco hoje. Ajuda-nos a sonhar novamente quando a esperança quase se apagou. Ajuda-nos a acreditar que o amanhã pode ser diferente, que a resposta está a caminho, que o milagre já foi liberado no céu e começa agora a se manifestar na terra. Hoje nós declaramos, pela fé, este milagre impossível vai se realizar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas confiamos em quem intercede por nós junto ao Deus do impossível. São José, pega este pedido em tuas mãos, apresenta-o a Jesus, coloca-o diante do trono da graça e pede por nós aquilo que sozinhos não conseguimos pedir, aquilo que não sabemos expressar, aquilo que o coração deseja, mas a boca não consegue explicar. Que hoje seja um dia marcado pela intervenção divina. Que hoje seja um dia lembrado como o início da virada, do recomeço, da resposta, do testemunho que ainda será contado. São José, nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos. E mesmo antes de ver, nós agradecemos porque sabemos que teu cuidado nunca falha e tua intercessão nunca chega atrasada. Fica conosco, São José, caminha conosco, guia nossos passos, sustenta nossa fé e faz com que, no tempo perfeito de Deus, possamos dizer com alegria e gratidão: o impossível aconteceu, o milagre se realizou e São José esteve conosco do começo ao fim. São José permanece conosco quando o silêncio parece mais alto que a esperança, quando o tempo passa e o coração pergunta se ainda vale a pena esperar. Ensina-nos que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é cuidado escondido, é milagre sendo gerado longe dos nossos olhos. Quando o medo tenta dominar nossos pensamentos, quando a ansiedade aperta o peito e o amanhã parece incerto demais, segura nossa mão, São José,
E lembra-nos que quem confia não está sozinho, quem espera não está abandonado, quem crê jamais será confundido. E enquanto o milagre se realiza, permaneçamos firmes, confiantes e certos de que o céu já está trabalhando em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém, e até a próxima oração milagrosa.